Deixe aqui a sua risada no nosso chat. Essa mudança só foi possível porque nós aposentamos o ministro Barroso. Existe a possibilidade, segundo os jornais, do Fux levar com ele para a segunda turma do Supremo os processos do quais ele é relator, inclusive o processo que trata da ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Ah, que delícia! E nós tivemos também a boa notícia do pedido de transferência do ministro Fux para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto que chama a atenção especificamente, porque Fux pede para entrar para a segunda turma no lugar do Barroso. E aí nós teríamos uma composição deliciosa. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e hoje o ministro mais conservador do Brasil, que é o ministro Fux. E vejam, há uma mudança, em se confirmando isso, há uma mudança radical na Suprema Corte Brasileira. Porque você passa a ter um equilíbrio de turmas, onde a segunda turma do STF não estaria mais dominada pelo grupo do Alexandre de Moraes, e sim pelo grupo que luta contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Então, todos os seus interesses seriam potencialmente confrontados dentro da turma dele mesmo. Decisões monocráticas do Gilmar Mendes não prosperariam quando chegassem os recursos. E vejam que são pequenos movimentos que causam transformações gigantescas. Muitas vezes a gente pensa, Paulo, é impossível, nós vamos, e aí sai o Barroso, o que isso muda? Nós vamos, o STF, o Lula vai indicar mais um, o STF vai ficar mais aparelhado, né? Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever. Essa mudança só foi possível porque nós aposentamos o ministro Barroso. O ministro Barroso, eu digo que nós aposentamos porque ele só se aposentou por conta da cassação do seu visto e da lei Magnitsky. E eu digo, é um trabalho árduo e gradual, onde você avança um pouco cada dia, mas vai avançando na direção certa constantemente, e as transformações têm um efeito em cadeia que te levam até o seu objetivo. Observe a movimentação que pode acontecer nesse caso. Fux, por exemplo, é o relator do pedido de anulação da ineligibilidade do presidente Bolsonaro, que o impediu de participar das eleições de 2026. Esse recurso, portanto, estaria agora com o Fux, está agora, portanto, com o Fux na primeira turma do STF. Porém, caso a troca seja autorizada, existe a possibilidade, segundo os jornais, do Fux levar com ele para a segunda turma do Supremo os processos do quais ele é relator, inclusive o processo que trata da ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Essa é uma hipótese, é possível que ocorra, mas não é certeza. Segundo uma matéria do G1, os ministros do Supremo disseram que já houve caso em que, após a troca da turma, os processos foram redistribuídos para ministro da turma original. Nesse caso, continuaria na primeira turma. Pelo que eu apurei e pesquisei sobre os casos anteriores, o cenário mais provável é que o processo não vá com Fux para a segunda turma. Mas o ponto importante aqui é a transformação que está acontecendo aos poucos. Eu diria que há 6 meses, volto a dizer, se você fosse um viajante do tempo, há 6 meses isso era impensável. E os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo que se antecipar para impedir que isso aconteça. E essa é a grande questão e a grande moral dessa história. As pessoas, às vezes, querem uma bala de prata, uma solução mágica, que vai mudar tudo, uma solução de curto prazo, vai destruir o sistema. Mas elas não conseguem enxergar esses ganhos no médio e longo prazo. E eu acho muito mais interessante olhar a realidade e ver que, como melhor que você seja como estrategista, por melhor que você faça o planejamento das coisas, a sofisticação da realidade está sempre muito além da nossa capacidade de previsão.
A pessoa inteligente é justamente aquela que vai percebendo essas transformações, vendo onde é que elas vão dar, o que pode acontecer, e ela empurra as coisas nessa direção, confiando na providência divina e trabalhando sempre na direção certa. Eu gosto dos lemas dos US Marines, das Forças Armadas Americanas. Eu uso o tempo inteiro aqui nas nossas discussões de estratégia. Improvise, adapt and overcome. Improvisar, adaptar e superar. Então, se o processo não for com fluxo para a segunda turma, o que, eu repito, que é mais provável, mas está em discussão, a gente vai improvar, adaptar e superar os desafios que vão se apresentar. Foi assim que a gente fez até agora, é assim que a gente vai continuar fazendo, e os resultados estão aí, absolutamente inegáveis. Hoje a gente tem um ministro da Suprema Corte dizendo em alto e bom tom que as injustiças foram cometidas, que você pode questionar o sistema eleitoral, que você pode questionar as urnas eletrônicas, e tudo isso é bom e saudável para a democracia, diz não o Paulo Figueiredo, diz o ministro Fux. Você viu o que aconteceu, a Magnitsky veio, os vistos caíram, as sanções apertaram e o sistema sentiu. E isso não foi mágica, foi trabalho, com coragem, com apoio direto de quem não desistiu do Brasil. E agora é a sua vez. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou clique no link da descrição. Com pouco mais de $5, você já me ajuda. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold, cheio de benefícios. Eu estou fazendo a minha parte. E você?